Bom, a gente falou sobre a primeira estratégia que a gente adotou foi de manipulação de objeto através, de um script, quando o script está anexado no próprio objeto, né. A gente tem esse cubo de estudo e dentro do cubo de estudo a gente tem um script chamado controlador de cubo. Então a gente consegue facilmente, acessar uma referência desses componentes do próprio cubo para fazer a manipulação deles, certo? Agora, esse cubo de estudo 2 que a gente acabou de criar, ele também tem o mesmo script anexo. Então é importante também mencionar isso, que o script ele é algo que você reutiliza. Então você pode anexar o script em quantos objetos de jogo você achar conveniente para o que você está fazendo. Isso significa dizer, por exemplo, que tudo que você está setando naqueles objetos, o mesmo comportamento vai acontecer para os dois, para ambos, porque estão usando o mesmo script. Então, por exemplo, se eu setar aqui esse trigger para true e salvar, né, o box collide trigger para true e salvar isso, como os dois estão usando o mesmo script, eu apertar play, ambos vão passar direto pelo chão. Tá vendo? Porque eles estão compartilhando o mesmo script, ok? Então, para o cubo de estudo 2, eu vou remover esse componente, esse script aqui, a gente vai criar um novo script, tá? Vou remover esse componente e eu vou criar um novo script. Eu vou clicar com o botão direito aqui, criar C# script, eu vou chamar de controlador cubo, ah, cubo segundo. Esse vai ser o tamanho do script aqui, o nome do script, tá legal? Controlador cubo segundo. Esse script eu vou anexar ao cubo de estudo 2. Então, eu vou clicar, segurar, arrastar lá para ele. Então, agora, esse cubo azul aqui, ele não tem mais o mesmo script que o cubo de estudo. Então, por exemplo, se eu apertar play, só quem vai passar direto agora é o vermelho, porque o cubo 2 ele não tem nenhuma implementação dentro dele, é outro script, certo? Legal, são dois scripts independentes. Agora, o que a gente quer fazer é o seguinte, você está vendo que quando a gente dá o play aqui, o objeto vermelho ele cai? Porque a gente está setando o trigger daquele objeto para true via script. Você está vendo? É, a gente poderia, se eu voltar naquele script do cubo de estudo, eu vou deixar aqui, ó, falso. Eu vou mudar o trigger para falso aqui. Quando a gente faz isso, o objeto ele não passa mais, como você viu, né? Se eu apertar play, o objeto ele não passa mais pelo chão, ok? Legal. Agora, como é que seria se o cubo de estudo 2, que é o cubo azul, manipulasse aquela propriedade do cubo de estudo, que é o trigger que está dentro do Box Collider? Como é que seria isso, né? A gente pode fazer da seguinte forma. Eu primeiro vou comentar essa linha do Box Collider Trigger que está nesse script controlador de cubo. Tá legal? Eu vou abrir o script que está anexo ao controlador de cubo segundo, que é o cubo azul aqui, tá? Eu vou abrir esse script aqui. Então, eu vou abrir. Então, ele é um script em branco, não tem nada escrito nele, né? Então, o que a gente quer fazer é setar a propriedade. Eu vou, na verdade, para facilitar nosso entendimento, eu vou renomear esse cubo de estudo 2 para cubo azul, fica mais fácil. E o de cima com cubo vermelho. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora é pegar o cubo azul, através do script do cubo azul, manipular propriedades do cubo vermelho. Legal? E o que a gente quer fazer é setar essa propriedade trigger do cubo vermelho através do cubo azul. Legal? Se eu apertar o play, por exemplo, ambos vão aterrissar aqui na plataforma, né? Mas o que a gente quer fazer é que o vermelho ele caia. Mas a gente quer fazer isso através do cubo azul. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá para o script, e a primeira coisa que a gente precisa pegar, pessoal, é uma referência do objeto em si, não do componente. A gente não sabe que objeto, a gente não tem uma referência para o objeto. No caso, o objeto que a gente quer alterar é o objeto do cubo vermelho. Então a gente pode ir lá no script e criar uma referência pública, public game object, que é a referência mais alta. E eu posso dizer que é cubo vermelho, que é o que eu quero. Eu quero uma referência a esse objeto. E olha só que fácil.
se eu voltar aqui para Engine e selecionar, por exemplo, agora no cubo azul, no meu script, eu tenho uma referência aqui, ó, a cubo vermelho, tá vendo? Para eu ter uma referência desse cubo vermelho é simples, basta ou eu clico aqui nesse ícone do cubo vermelho e seleciono o cubo vermelho na minha cena, é uma maneira, ou você clica e arrasta, eu posso clicar e segurar e arrastar o cubo vermelho e jogar ele aqui dentro. Pronto. Agora, essa variável cubo vermelho vai ter uma referência ao objeto de jogo cubo vermelho, perfeito? Então, se eu voltar ao meu script aqui, eu já tenho uma referência ao meu objeto cubo vermelho. Legal? Agora eu vou colocar o script lado a lado para você ver a semelhança entre um e outro. Esse script aqui da esquerda é o que a gente estava fazendo quando o script estava anexado no próprio objeto. Agora, o que a gente quer fazer é alterar o strigger desse cubo vermelho. Então, a gente vai seguir os mesmos passos que a gente tem aqui, tá? Então, qual que era o passo 1? Passo 1 o passo 1 era criar a variável do componente que a gente quer acessar, certo? Esse era o passo 1. Legal? E aqui, qual que é o componente que a gente quer acessar do cubo vermelho? A gente quer o mesmo componente que é o Box Collider, porque a gente quer manipular o strigger. Então, é a mesma coisa. Então, eu tenho essa variável, esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Pedir a referência do componente, tá? Então, a gente vai falar para o segundo passo, vai seguir a mesma estratégia aqui, tá legal? Pedir referência do componente. Só que aqui é que mora o segredo. Aqui a gente tinha antes Box Collider igual a Get Component Box Collider. Só que agora a gente tem que ter, né, o Box Collider é igual, ao invés de Get Component diretamente, a gente tem que dizer que a gente quer o Get Component do cubo vermelho. Então a gente vai dizer aqui, ó, cubo vermelho, ponto, Get Component, ou seja, me dá o componente do Box Collider do cubo vermelho. Então essa é a única diferença quando a gente manipula objetos terceiros. E agora a gente tranquilamente segue o passo 3. Qual que é o passo 3? É manipular, alterar as propriedades dos componentes. E aí você já sabe, né? Box Collider, ponto, strigger é igual a true. Legal? O que a gente está fazendo olha só que maneiro. Agora eu só queria te mostrar a única diferença, né? A diferença é que a gente tem uma variável pública para pegar uma referência ao objeto de jogo em si, e daí segue os mesmos passos do anterior. Só que aqui no passo 2, a gente precisa dizer de quem a gente está pegando o componente. No caso aqui é do cubo vermelho. Então, vou arrastar aqui para cá. Então, essa é o código, como ele ficou. E olha só que legal. Agora, quando eu voltar aqui para Engine e clicar em cubo azul, eu tenho uma referência para o cubo vermelho. E agora, quando eu apertar o play, eu vou selecionar o cubo vermelho aqui para você ver essa variável trigger sendo setada para true. Olha só, pum, e aí o vermelho caiu. E quem está setando aquela variável é o código do cubo azul. Então, essa é uma das principais formas, duas formas de você estar manipulando objetos e pegando referência desses componentes para você estar podendo alterar essas propriedades desses componentes dentro do teu jogo. E agora, lógico, existem outras alternativas? Existem alternativas de você pegar o componente por nome, que aí com o tempo você vai aprender questões de performance e saber que não é dependendo do tamanho da tua hierarquia não vale a pena. Dá para pegar por índice, dá para pegar por tag, dá para pegar por layer. São outras estratégias que se fazem necessárias mais para frente. Mas por enquanto, essas seriam as duas principais formas, né? Uma é expondo uma variável do tipo pública, pegando uma referência, e depois a segunda, pegando a referência do componente diretamente, porque o script está anexado ao próprio objeto. Legal? Bacana, a gente falou disso tudo. Agora sobre UI, né? Onde é que isso entra dentro de UI? Bom, da mesma forma como a gente brincou com esses cubos aqui, a gente pode brincar com elementos de UI. Então, a gente pode configurar a nossa UI de forma dinâmica. Então, eu vou deletar esses cubos aqui. A gente não precisa mais deles.
não precisa mais do chão, e não precisa mais da luz. Legal? Vou salvar aqui, vou deletar esses scripts também. E aí você tem esses scripts no vídeo. Agora a gente vai trabalhar com elementos de UI, perfeito? Então assim, eu vou adicionar aqui, a primeira coisa que eu vou adicionar na minha UI é uma imagem. Então vou clicar aqui UI, imagem. A gente sabe, a gente já discutiu sobre isso, o Canvas é responsável por renderizar objetos de imagem, todos os objetos de UI, todos os objetos de UI devem estar entre o Canvas e um Event System. O Event System garante que a gente consiga interar com os elementos de UI que a gente tem na cena. Então, você vê que a nossa UI não está posicionada, a nossa imagem não está posicionada no centro. Para centralizar, botão direito no Rect Transform, Reset, da imagem, claro. Né? A gente sabe que a gente está utilizando uma resolução mobile aqui, para o nosso jogo, de 1080 para 1920, certo? E aí eu acabei de focar no nosso Canvas agora, clicando 2 vezes no Canvas. Então, na nossa imagem, eu vou expandir a nossa imagem, a largura e a altura dela, para 1080 e 1920. Assim eu tenho uma imagem cobrindo o fundo inteiro. E aqui a gente pode fazer diversas coisas. Hoje eu posso, na verdade, anexar uma imagem de fato, ou eu posso simplesmente mudar a cor dessa imagem. Vamos procurar uma imagem aqui na internet, né? Eu vou colocar aqui background, nature, 1080, 1920. Na verdade, nature não. Vou pegar algo aqui, space, o que a gente acha legal. Imagem, tem várias coisas aqui que a gente pode estar aproveitando. Então, eu vou pegar uma imagem qualquer, pegar esse mobile wallpaper here, né? Esse camarada aqui. Clicar com o botão direito, salvar a imagem como, um JPEG, não tem problema. Vou chamar de background, vou salvar aqui na área de trabalho. Agora eu vou para dentro da Unity. A gente tem uma pasta chamada Sprites, né? Dentro dessa pasta chamada Sprites, dentro da pasta chamada Sprites, eu vou importar aquele ativo, clicar com o botão direito na Unity, Import New Asset. Ou a gente aprendeu que também a gente pode fazer o drag desse arquivo diretamente para Engine, né? Então, posso pegar esse arquivo, arrastar aqui para dentro tranquilamente. Então, eu vou arrastar ele aqui. Então, eu tenho esse arquivo aqui como exemplo. Na imagem, quando eu clico na imagem, ela tem alguns componentes, né? Que é o Rect Transform, que é o Canvas Render e que é a imagem. Então, dentro da propriedade de imagem, eu tenho o Source Image, né? E aqui dentro do Source Image, eu consigo anexar uma imagem. Então, se eu clicar aqui, eu posso passar essa imagem de background, ela cobre toda aquela imagem, porque ela tem o mesmo tamanho de 1080 e 1920. E aqui a gente, inclusive, pode brincar com a cor, né, dessa imagem. A gente pode mudar o tint dela, né? Então, para brincar, para fazer algumas cores interessantes e tal. Fazer bastante coisa legal aqui, ó. Com a imagem, para deixar com o look and feel que você deseja, né, no projeto que você está querendo montar. Então, achei que ficou maneiro assim. Então, legal. Agora a gente tem um fundo aqui. O que eu vou fazer agora é adicionar um texto. Eu vou renomear. A gente aprendeu que é legal renomear para facilitar o que a gente está trabalhando. Eu vou chamar aqui isso aqui de background dentro do Canvas. E aqui dentro do Canvas eu vou adicionar um texto aqui, né? Clicar com o botão direito, UI. A gente na última aula a gente trabalhou com texto simples, né? Hoje eu vou mexer com Text Mesh Pro, que é um sistema de texto mais avançado que provavelmente de forma profissional que mais se utiliza. Não se usa muito esse texto porque tem pouco recurso. Vou usar o Text Mesh Pro, tá? Eu vou chamar esse Text Mesh Pro aqui de Text Title, né? O título, pronto. É onde vai conter o título do meu jogo. Ele colocou o título numa posição centralizada, mas muito pequeno. Eu vou aumentar a caixa dele. Eu vou colocar uns 800 e de altura eu vou colocar 100. Talvez uns 150. Pronto, a gente tem um belo de um espaço aqui. Agora a gente pode aumentar a fonte desse texto, né, que a gente viu também na próxima aula, na aula anterior. Agora veja só que interessante, se eu começo a aumentar o texto e ele passa do bounding box no Text Mesh Pro, ele faz um wrap automático, né, o que não fazia dentro do text padrão, ele simplesmente desaparecia, porque ele estava fora do bounding box. Então, são outros comportamentos diferentes
do texto, né? Então, eu consigo centralizar esse texto, vou centralizar de forma horizontal e vertical, então ele está centralizado, e eu consigo posicionar ele aonde eu quiser, de forma manual, né, arrastando os handles, mas lembra que quando eu faço esse posicionamento, eu só posiciono o objeto, e essa posição aqui que você está vendo alterando é uma posição relativa ao pivô dele. Esse trevo que você está vendo no centro é o pivô. Então, eu vou voltar. Se você quiser movimentar o objeto e o pivô junto, você clica no âncora aqui, você tem essas opções de pivô e setar a posição. Setar a posição do objeto e aqui setar a posição do pivô. Então, se você segurar Shift, você seta a posição do pivô. Se você segurar Alt, você também, junto, né, Shift Alt, você seta não só o pivô, mas como também o texto. Então, eu quero posicionar ele lá em cima, olha só, vou jogar lá para cima os dois, pum. E agora eu tenho aqui o meu pivô e o texto. Agora sim faz sentido, por questão de organização, eu começar a mexer no meu texto. Posso posicionar o meu texto aqui com os handles, sem problema nenhum. E ele vai estar, olha só, movimentando a posição em Y, novamente em relação ao pivô, está com uma posição muito menor. Vou colocar aqui o título do meu jogo, aqui. E tem uma propriedade aqui de título aqui que está escrito New Text. Eu vou limpar isso aqui, porque não faz sentido, tá? Agora vamos tentar alterar com o que a gente aprendeu, vamos alterar essa propriedade para mostrar o título do jogo aqui, tá? Para cada vez mais exercitar e reforçar o conhecimento. Então, a primeira estratégia vai ser aquela estratégia inicial que a gente fez, que é criar um script e anexar no text título, tá? Eu vou lá no script, vou clicar com o botão direito, criar C# script, e aqui dentro eu vou chamar de text título controller, por exemplo, tá? Esse text título controller, eu vou clicar e segurar e vou arrastar ele dentro do text título, tá legal? Quando eu faço isso, você já sabe, ele já faz o bind desse componente com o script. Olha só o nosso script bem aqui, ó. Já está feito o bind dele, a gente acabou de anexar o script dentro desse text título. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer acessar, olha só os componentes que esse cara tem, né? O Text Mesh Pro. A gente quer acessar o componente Text Mesh Pro e a gente quer acessar a propriedade aqui, Text, que é a propriedade dele aqui, que a gente já consegue alterar o texto dele. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou lá pro script, vamos abrir o script que a gente acabou de criar. Para usar o Text Mesh Pro, ele precisa de uma outra biblioteca, que é a biblioteca dele, é chamada Using TMP Pro, né? Mas você se perguntar, como é que eu vou saber de tudo isso? Documentação. Na hora que você começa a trabalhar com um elemento dentro do Visual Studio que ele não reconhece, ele mesmo vai aparecer uma lâmpadazinha aqui, te sugerindo que você precisa adicionar uma determinada biblioteca, tá? Então aqui, seguindo nossos passos lá, qual que era a estratégia? Primeiro passo é criar uma variável do tipo que a gente quer acessar, certo? E o que a gente quer acessar é uma variável do tipo text mesh pro UI GUI, right? So, então é private, eu vou chamar essa variável de, o tipo dela é text mesh pro UI GUI, esse é o tipo de dados dela, e o nome dela é título, tá legal? É o título da minha variável. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é a gente fazer o bind título igual a getComponent. Eu estou falando o seguinte, me dá o componente text mesh pro UI GUI. Legal? Feito isso, a gente acabou de seguir o segundo passo, que era fazer o bind dela, pegar uma referência em execução. Agora é só alterar a propriedade. Então, título, ponto, eu acho que tem uma propriedade chamada texto. Olha só, texto. E aqui dentro de texto, a gente passa o título do nosso jogo. Eu vou escrever, como o título é uma string, olha só. Então, a gente tem que passar o valor entre aspas duplas, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, título do jogo. Eu estou fazendo isso no menu Start porque eu quero que isso seja executado pelo menos uma vez, ou só uma vez, na verdade, ao invés de ficar sendo executado a cada update. Perfeito? E olha só que legal. Eu vou voltar para minha tela. O text título não tem nenhum texto. Se eu pressiono play, aquele texto vai ser lido e vai ser colocado aqui dentro. Perfeito? Ele foi lido do script, título do jogo.
Legal? Aí você vê que está muito grande, você fala, vou fazer um ajuste aqui para caber o texto. Eu estou fazendo em play, modo play, né? Estou ajustando para caber dentro do bounding box. Então, como por causa do meu texto, ele é uma palavra muito grande, o limite aqui para mim, ó, é 131. Então, eu aperto o play, ele voltou para 183, eu venho e ajusto para 131. Agora, quando eu der o play, ele vai caber certinho no tamanho que eu queria, que é o título do jogo. Legal? Agora é o seguinte, essa estratégia é mais fácil, né? Então, essa é uma estratégia onde o script está anexo ao próprio texto e tal, faz todo sentido. Legal? Agora a gente vai fazer aquela segunda estratégia, que é uma estratégia um pouco mais profissional, de você estar construindo esses controladores. Então, eu vou remover esse script aqui, tá? Desse componente diretamente, e aí eu vou criar um objeto de jogo aqui em branco, tá? É um empty game object, né? Create empty, tá? E esse objeto de jogo, como eu estou nessa cena main menu, né? Main menu, então eu vou criar, eu vou chamar aqui ele de UI controller. Esse UI controller é um objeto de jogo vazio que vai ser responsável por ser o controlador de toda a minha UI do meu jogo, legal? Eu vou resetar a posição dele, reset. Ele é um objeto de jogo, ele não é um objeto de UI, tá? Ele só vai guardar, na verdade, o script que a gente quer para manipular o nosso texto, legal? Eu vou anexar esse texto nele, legal? Agora eu tenho esse script aqui. E esse script, ele, por exemplo, pode ser um script só para manipular aquele texto, não tem problema algum. Ou como poderia ser um script mais geral, que tivesse referência para várias variáveis. Aí cabe a você decidir qual que seria a melhor estratégia. Lógico que tem estratégias melhores de arquitetura, mas não é o ponto aqui. Então, dentro desse script, eu vou abrir esse script, a gente precisa de algumas modificações. E a única modificação mais contundente que a gente precisa é uma referência àquele objeto de texto, porque a gente não tem mais, o script está num terceiro objeto, está num objeto que não é o próprio objeto de texto. Então, eu preciso public game object, eu vou chamar de text título, que é o objeto de jogo que eu quero. Legal, eu vou salvar. Agora, se eu for lá na engine, você vai ver que meu UI controller agora, ele tem um objeto text título, certo? Um objeto de jogo. Eu posso simplesmente arrastar esse text título para cá. E agora eu tenho uma referência dentro dele por o objeto de jogo em si, o text título. Tá legal? Se eu voltar para o script, a única modificação que eu tenho que fazer é eu preciso do componente desse text título. Então, só preciso digitar aqui text título ponto get component. É só isso que eu preciso fazer. Então, se eu apertar play agora, ele tem que me trazer o componente e alterar o texto, sem problema nenhum. Então, eu estou alterando o texto do jogo nesse objeto de jogo texto título através do UI controller. Perfeito? Essas são as duas estratégias e é como você manipula o seu jogo, perfeito? Eu vou criar aqui rapidamente um menu para a gente trabalhar a questão de transição de cena e a gente partir para uma coisa bem interessante de como utilizar de forma eficaz aqui essa questão de pegando referência de objetos. Eu vou, para relembrar também, eu vou adicionar aqui no meu canvas, vou clicar com o botão direito, UI, e aí eu tenho essas duas opções, Button Mesh, Text Mesh Pro e Button. Você pode escolher um dos dois. Agora eu vou escolher o default para você ver, tá? Esse botão aqui eu vou chamar de Button Start, começar o jogo. Vou só aumentar o tamanho dele, que está muito pequeno, talvez 300 por 100, tamanho legal. Até um pouquinho maior, na verdade, 350 por 130, e a gente pode aumentar o texto dele aqui dentro do botão Start. Vou aumentar o texto, para ser bem visível, eu vou escrever aqui Start, tá legal? A gente não está trabalhando aqui na questão visual. Eu vou duplicar esse botão, vou escrever esse segundo botão, por exemplo, sair. Não tem opções, né? É só sair. Então eu vou clicar nesse texto, clicar aqui e clicar em sair. Beleza?